Pronto. E vou colocar o Mauro... Boa noite, Pedro e Nádia. Boa noite. Boa noite. Como é que eu coloco o Mauro em evidência? Você vai lá no Participantes, É, aí tá. Mauro. Aí você toca naqueles 3 pontinhos, É, aí tem o PIN, tem você nada põe de o PIN PIN. para você e o PIN para o Mauro. Hã? Aí, quando o Mauro acabar de falar, você tira o PIN e volta para você. É só tocar nele que ele Mas sai. aqui não tem PIN. Você sabe, Tem, Mauro, como é Jurema. que eu faço? Tem assim, chat, interromper vídeo. É porque da outra vez que eu gravei, o palestrante ele não ficou em destaque, ele não ficou em tela cheia. Então, eu quero gravar colocando você em Jurema, tela cheia. Jurema, Ah, você toca nos participantes. Do lado tem 3 pontinhos do nome dele, do nome do Mauro. isso, Tem só 3 fui lá. pontinhos. Toca ali e vê se não tem essa opção PIN. Não, tem assim, tem chat, interromper vídeo, marcar, destacar para todas as pessoas, tornar anfitrião, tornar... Destacar para todas as pessoas. Ah, então tá Então, bom. não é PIN, é destacar. Vê, Tá bom. bota esse, destacar. Tá, Mauro agora está destacado. Agora você está Então aparecendo pronto. em toda a sua plenitude, Mauro. Espera aí. Entrou mais uma colega minha lá de Campos do Jordão. Olha, então tá, o nosso público está melhorando. Então está chegando. Está chegando a turma. Oba, mais uma. Mais uma que está chegando aqui. Vou tirar o microfone. Outra que está chegando. Jurema, depois não esquece de botar todo mundo no silencioso. Tá bom. Bom, pessoal, nós estamos muito felizes, né, de estarmos juntos aqui com o Mauro, que está estreando no nosso canal, na nossa live. Não vai ser o primeiro, nem o último. Ele vai vir aqui muitas vezes, se Deus quiser. E meu filho chegando aqui. E aí, hoje, que é segunda-feira de carnaval, eu estava achando que estava preocupada, mas estamos aqui com já um númerozinho razoável de participantes. Eu quero agradecer muito ao Mauro, que eu sei que ele é super ocupado e tal. Olha, tem uma colega minha, sabe da onde, Mauro? Lá de João Pessoa, daquele paraíso, lá da Paraíba. Entrando a Maravilha. minha colega. Hã? Olha que Que maravilha. maravilha. Não, tem um povo aqui, ó, tem Campos do Jordão, tem a Márcia Rangel entrando. Olha, está entrando uma turma bem legal. Então, eu vou agradecer ao Mauro. O Mauro é o nosso, eu já tinha até explicado, o Mauro, nós fazemos parte da ARAI, que é a área de ações estratégicas lá do CERJ. Tem um trabalho maravilhoso, um trabalho muito amplo, que eu vou destacar, que é a gestão da Casa Espírita. Ele faz um trabalho de capacitação impressionante, o Mauro, muito bacana. É uma turma bacana, né, Mauro? A Muito turma boa. da Arai, muito, muito incrível. E então ele está aqui conosco. Qual é o teu centro? Qual é o seu É o centro? Centro Espírita Amigos no Caminho. Em que bairro? Fica na Ilha do Governador. Ah, então nós estamos aqui com o Mauro pela primeira vez e ele vai fazer um trabalho, uma dinâmica diferente da nossa, porque a gente normalmente faz uma pequena preleção, a gente vai dizer, uns fazem palestra, às vezes uma pequena preleção, e depois a gente conversa. Mas o Mauro está trazendo uma dinâmica diferente, uma proposta da gente fazer um pinga-fogo, de fazer perguntas e ele vai respondendo. Eu achei legal. A gente vai experimentar, né, pela primeira vez essa dinâmica.
Eu vou ler uma página, fazer a nossa prece, então, antes de começar. E eu escolhi, então, o livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, que diz assim: podes fazer mais em favor da humanidade se te dispuseres a isto. Distende a mão a alguém caído, dize uma palavra cortês a outrem, sorri para uma pessoa solitária, acenando-lhe fraternidade, presenteia um amigo com uma flor, faze sorrir um triste, enlaça em ternura um desafortunado. Há moedas de amor que valem mais do que os tesouros bancários, quando endereçadas no momento próprio e com bondade. Ninguém dispensa um amigo, nem desdenha um gesto socorrista. Disputa a honra de ser construtor do mundo melhor e de uma sociedade mais ditosa. Então, nós agradecemos a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, nossa Mãe Maior, e a todos os amigos espirituais, os diretores da nossa casa, Dr. Bezerra, que propiciam para esses momentos, né, tão ditosos para nós, dessa nossa live. Já estamos entrando no 5º ano dessa nossa reunião virtual, e certamente a gente ainda não conseguiu calcular a amplitude daquilo que a gente já conseguiu assimilar, dos benesses que a gente recebeu por esses conhecimentos e essa união de toda segunda-feira. Queremos pedir, então, aos amigos queridos que levem todas essa nossa força e nosso amor do nosso coração àquela comunidade do Andaraí, não é? Que é a grande, vamos dizer assim, o nosso grande propósito da nossa casa, não é? Bezerra de Menezes do Andaraí, e que essas bênçãos cheguem também para os nossos lares, os lares de todos nós, os nossos vizinhos, a nossa cidade, enfim, o nosso país, tão necessitado de paz, não é? De justiça, a toda a humanidade. Então, muito obrigado, Jesus, por esses momentos de paz e de aprendizado. Assim seja. Então, nós estamos aqui com o Mauro, vou passar a palavra para ele. Então, como a gente colocou, né, Mauro, eu quero que esse primeiro eu faça uma pequena apresentação, e eu prometi para a Ana Lúcia que ela seria a primeira. Eu estive com ela hoje. Ana Lúcia, você vai ser a primeira. Faz uma pergunta, você vai ser a primeira. Eu tenho a minha perguntinha aqui, mas ela vai fazer a primeira, né, Ana Lúcia? Não pode falar, Mauro. Tá bom. Bem, boa noite, pessoal. É uma alegria estarmos aqui juntos, né? Agradecer o convite da nossa querida Jurema, e é uma alegria estarmos juntos. Esse modelo de trabalho ajuda bastante, porque existem temas que não há uma correlação direta na doutrina espírita. E, às vezes, as pessoas gostariam de saber, mas como é que a doutrina espírita vê esse assunto assim, assim, assado? E o que nós vamos fazer, claro que nós não sabemos tudo, né? Então, aceitem algumas delas, o não sei como resposta, não vamos ficar zangados com isso, né? Porque eu não sei tudo mesmo. Mas tudo que nós vamos responder, eu, particularmente, não vou responder por achismo. Nós vamos buscar o embasamento doutrinário e a condução do desenvolvimento da resposta em cima desse embasamento doutrinário. Porque, como não há uma pergunta direta nas obras da codificação, mas sempre há o embasamento doutrinário que nos sustenta a argumentação. Então, é nesse ponto que o Pinga Fogo ele é bastante feliz na sua abordagem, porque as pessoas conseguem trazer suas dúvidas, né? E a gente dá ali, à luz da doutrina espírita, o entendimento possível, né? Então, é dessa forma que nós vamos conduzir aí a nossa conversa de hoje. Então, eu passo a palavra para a Ana Lúcia. Ana Lúcia,
a sua pergunta. Bom, vou fazer a primeira pergunta. Primeiramente, bom dia, ou bom dia não, boa noite para todo mundo. Minhas amigas de Ideal Espírita aqui, a Márcia, a Cristina, um beijo para vocês, tá? A primeira pergunta, porque depois eu vou fazer a segunda pergunta, ok, Mauro? Ô, Mauro, como se deu o seu início na doutrina espírita? Você pode repetir, por favor, que deu uma picotada? Sim, como é que se deu o seu início na doutrina espírita? Ah, Essa é a perfeito. primeira pergunta, depois Tá bom. Então, eu literalmente nasci num berço espírita, né? Minha mãe já era espírita, meu pai, inclusive, ajudou a construção do meu centro, do centro que eu participei, né? Desde o berçário, literalmente. Minha mãe me gestou dentro da casa espírita. Eu nasci, fui para o berçário espírita, para a evangelização, na mesma casa, para a mocidade, participei da direção da casa, né? Da diretoria. Depois, então, nós saímos e viemos para a Ilha do Governador, e aí nos reunimos com outras pessoas que queriam estudar a doutrina espírita. Nós, então, fomos conduzindo esse estudo, até que chegou um ponto em que nós falamos assim, bom, agora nós temos que decidir o que vamos fazer. Vamos ficar fazendo só estudo ou vamos, né, enveredar para as fileiras, né, do movimento espírita? Ah, não, vamos enveredar. E aí fundamos a instituição, e ela já tem 17 anos, né, de existência, e estamos aqui até hoje, ou seja, 53 anos, né? E 53 anos e 9 meses dentro desse movimento espírita. tá. Então você não teve outra religião a não ser a doutrina, no caso, que você está contando que você já Não, nasceu numa família espírita. já. Eu tive e tenho até hoje parentes, né, que são de outras religiões, né? Mas eu nunca tive em outra religião que não a doutrina espírita. Tá. A sua instituição, você disse que é na Ilha do Governador. Que tipo de atividades vocês realizam lá na casa que você frequenta? Então, aqui na nossa casa, às quartas-feiras é o dia de maior concentração de atividades. Então, na quarta-feira, nós temos a palestra pública, depois nós temos o trabalho de passe, temos o atendimento fraterno, temos atendimento de saúde, temos a evangelização e temos a mocidade. Tudo acontece nesta quarta-feira. Presencial. Presencial. Na sexta-feira, nós temos a reunião mediúnica, presencial. Segunda e terça-feira, nós temos grupos de estudo virtual, tanto a evangelização quanto estudos, né, como estamos fazendo aqui. E no primeiro sábado de cada mês, nós temos a distribuição de cestas, né, das famílias que são ajudadas, né, pela nossa casa. Ok. Então, eu vou para a próxima pergunta, então, do Pinga Tá bom. Fogo. Assim, eu não pensei em nada em específico, porque eu e Jurema a gente vinha conversando assim, vou elaborar uma pergunta para fazer para o Mauro. Mas confesso que não me veio assim, nenhuma pergunta específica para te fazer, Uhum. mas ainda há pouco, antes de começar, me ocorreu o seguinte, a gente anualmente tem o carnaval, né? É uma festa, festa cultural, que as pessoas trabalham, ganham seu pão de cada dia, as pessoas se distraem, se divertem, né? Então, tem de tudo no carnaval. Tem as pessoas que vão a trabalho, que vão curtir a folia na Santa Paz de Deus, pelo prazer de curtir, de passar momentos alegres e agradáveis, e tem gente que vai mesmo para a zoeira. E eu estava vendo um Reels da Mansão do Caminho, onde Divaldo estava explicando o que é o carnaval, o que a palavra significa, né? Que a carne nada vale.
Então, assim, dentro do teu conhecimento da doutrina, como nós espíritas devemos vivenciar o carnaval? Por exemplo, assim, eu gosto de carnaval, não sou de frequentar, não gosto de tumulto, essas coisas todas, mas gosto do espetáculo. É pecado para pecado com aspas, por favor. Na visão da doutrina espírita, é pecado o espírita ou o cristão ir curtir seu carnaval? Essa é a minha pergunta. Obrigado, Ana. Então, o que de fato nós precisamos observar, não só no aspecto do carnaval, mas em qualquer outro ambiente em que nós vamos estar presentes? Eu estou equilibrado para estar naquele ambiente e não me permitir contaminar? Se eu estou equilibrado, né, seguro, firme em propósitos, e aquele ambiente onde eu estarei ou pretendo ir não me afetará, eu posso estar. Né? Os bons espíritos não estão lá nas regiões sofredoras fazendo o trabalho do bem sem se contaminar? Jesus não falou, eu venci o mundo? Então não é para que a gente se isole, como está lá no Livro dos Espíritos, na vida contemplativa. Nós não temos que nos isolar do que acontece no mundo, mas nós temos que nos precaver do que ocorre no mundo. Então, nós estávamos até conversando, eu e Jurema, antes de abrir a sala, a questão da beleza da história contada nos enredos. Claro que existem outras propostas extremamente infelizes, né? Mas existem outras que são enriquecedoras até a nível de conhecimento. Então, nesse aspecto, é que nós temos que usar o filtro da razão, né, e da firmeza de propósito. Isso aqui me é útil, eu aproveito. Isso aqui não me é útil nem é apropriado. Eu rejeito. E vamos seguindo em frente. Né? Então, o próprio Divaldo tem uma conferência que ele fez falando sobre a questão do carnaval e do espírita no carnaval, que ele reafirma isso. Né? O carnaval não é, como você falou, entre aspas, pecado para ninguém. Agora, fato é que existe uma psicosfera diferente na época do carnaval, assim como há uma mesma psicosfera diferente na época do Natal. Então, é esse ambiente que nós temos que ter o cuidado para não sintonizarmos com os irmãos que realmente se apropriam desse período por conta das nossas emissões, dos nossos próprios pensamentos e intenções, e aí nos acaba fazendo com que a gente seja arrastado, né, por uma série de propostas que a gente vem lutando ao longo da vida para superar. Então, volto à resposta inicial, se eu tenho essa segurança, eu posso estar no ambiente sem problema nenhum, eu vou lá, vou fazer a minha seleção, não vou participar daquilo, não vou fazer aquilo outro, fui lá, admirei o que é bonito e saí fora. Se eu não tenho essa segurança, é melhor evitar, porque nós somos sujeitos aos arrastamentos daquilo que nós não vencemos. Ok. Obrigada aí pela resposta. Nada. Está fechado o seu áudio, Jurema. Desculpa, eu vou me meter. Mal cheguei na praia, estou me metendo. Você pode repetir essa última frase, por favor? Do arrastamento, achei muito, muito legal. Eu quero botar na minha vida. Então, o que eu estava falando é que se nós não tivermos esse cuidado, essa firmeza das nossas convicções, nós podemos ser arrastados por todas e quais. Mauro, sem som. Ficou sem Viu, som. tá aberto, né? Oi, agora abriu. Não. Ah, tá. Tá. Então, esse arrastamento é em função disso. Se eu não tenho ainda convicção, eu ainda não sedimentei em mim aquela virtude, vamos dizer assim, eu posso tropeçar. Eu posso, em função da ambiência, das propostas daquele ambiente, me deixar arrastar.
Então, se eu me deixo arrastar, é melhor que eu não esteja presente, porque senão estarei facilitando a minha própria queda. Nádia, quer fazer alguma perguntinha? Está fechado o áudio. Está fechado. Então, porque eu estava abrindo aqui. Deixa eu... Boa noite, obrigada pelas respostas, foram muito boas. Mas eu vou fazer uma pergunta um pouco fora da época do carnaval, mas vendo esse filme do Mensageiros, nós vimos que ele focou nos médiuns que faliram, né? E que não souberam perdoar e tal. Mas eu tive uma dúvida muito grande, porque a doutrina espírita ela sempre é muito consoladora, né? E muito também esclarecedora. Mas eu vi que teve um médium dali que ele começou num trabalho até bacana, chamaram, muito jovem, né? Mas que faliu, né? Faliu, foi ambicioso, como qualquer ser humano e tal. E nós vimos que ele, então, retrocedeu, né? E retrocedeu muito baixo, foi parar até numa lama. Então, eu me pergunto assim, até a doutrina diz que nós não vamos retroceder, o que aprendemos já nos estabiliza, né? Ou não nos deixa avançar. Mas retroceder daquela forma, para mim, fiquei um pouco chocada, embora eu já li o livro há muitos anos atrás, preciso reler, mas isso me chocou um pouco pelaquela descida brusca naquela lama. Então, você poderia falar para a gente um pouquinho sobre isso? Claro, foi ótima a sua pergunta. Isso criou muita dúvida mesmo de muitos frequentadores. Vamos lá. Se vocês lembrarem, vou falar do filme especificamente, porque o filme não foi fiel ao livro. Tá? Isso. Houve ali uma liberdade, né, do diretor. Mas vamos nos ater ao vídeo, ao filme. No início, antes deles reencarnarem, e porque o filme ficou indo e vindo, né? Indo e vindo. Lá no nosso lar, então, eles estavam recebendo a proposta para aquelas missões. Né? O rapaz que ia ser médium, o outro que ia ser o financiador e o outro que ia ser dirigente. Todos três receberam, cada um, uma proposta de trabalho. Né? Daí o nome, os missionários. Muito bem. Todos eles estavam inseguros de que pudessem não dar conta daquilo que tinha sido proposto. Então, isso já demonstra que nenhum dos três tinha aquilo que eu falei inicialmente, robustez de propósitos. Eles vieram confiantes, mas não sedimentados na virtude. Então, quando vieram, se depararam com as suas próprias realidades. E cada um tropeçou naquilo que ainda não tinha consolidado. Então, esse caso que você trouxe do médium, na verdade, ele não retrocedeu. Ele apenas mergulhou no próprio fracasso daquilo que ele já não tinha. Se ele conseguisse fazer bem a tarefa, ele andaria para frente. Mas ele não andou para frente, por quê? Porque ele tropeçou naquilo que ele ainda não tinha conquistado e sedimentado em seu espírito. Que foi o quê? A honestidade de propósitos, né? Se livrar da ganância, né? Da prepotência, do orgulho. Ele não conseguiu, porque ele já tinha aquilo com ele. Mesma coisa o Vicente, quando ele queria tanto visitar a família, e quando visitou a família, ele viu lá o cara que o havia levado ao desencarne, lá, convivendo com a família e tudo mais. O que ele ficou? Ficou chateado, né?
ficou um pouco revoltado com aquilo. E, imediatamente, o campo mental dele foi para onde? Os planos superiores? Não. Ele foi levado pela emoção da raiva. E aí a forma que o cineasta tinha de representar aquilo era demonstrar que ele estava voltando, entre aspas, para uma ambiência hostil. Então, na verdade, aquilo era o quê? Era a própria consciência demonstrando ainda a fragilidade moral, né, desses espíritos diante das suas próprias provas. Então, foi o que aconteceu. No caso do médium, uma maneira deles representarem essa queda, entre aspas, em função da proposta, foi aquele efeito cinematográfico de abrir um buraco como se ele fosse lá para baixo, né? Como se aquilo representasse uma queda. Na verdade, não é. É uma decepção, é uma frustração de você não ter conseguido aquilo que tinha se proposto. Tanto é verdade que depois, né, passado o expurgo da própria consciência, ele é novamente recolhido e volta ao nosso lar, né? Porque o nosso lar não é um espaço de espíritos perfeitos, não, gente. São espíritos endividados, né? André Luiz é um espírito endividado. Ele está lá no nosso lar, né? Está aprendendo, está buscando conhecimento, mas ele é um espírito endividado como todos nós, né, somos. Então, ele retornou para quê? Para refletir novamente sobre aquela experiência fracassada, se fortalecer, né, em seus propósitos e, numa próxima experiência, ele tentar novamente, talvez não como médium, mas talvez com outras propostas, para que ele possa dar o passo adiante. Um exemplo bem clássico disso é a nossa irmã Aparecida, lá do Hospital do Fogo Selvagem, né? Ah, a gente Eu estive conheceu. lá, visitei, né? Conheci Nós ela, maravilhosa, conhecemos, um nós fomos doce. lá, Então vocês sabem a história dela, né? Ou conhecemos a seja, história dela. 3 encarnações, né, para tentar fazer aquilo que ela conseguiu nesta encarnação. Em todas elas, ela tinha dinheiro, tinha prestígio, tinha tudo, mas não tinha vontade. E fracassou em todas elas. Nessa última, ela veio sem dinheiro, sem prestígio, pobre de marredeci, mas veio rica de vontade. Então, nada faltou, né, para que ela conseguisse vencer a missão que lhe foi proposta. Então, veja como é difícil, né, a gente dar um passo adiante. Não sei se eu expliquei. Se eu não expliquei, pode perguntar de novo. Explicou sim, muito obrigada. Fiquei satisfeita com a resposta. Que bom. Eu vou passar para a Cristina. Cris, você tem uma perguntinha? Cristina também é da nossa casa. Todos que estão Maravilha. aqui são do Bezerra de Menezes do Andaraí. Não, tem uma Que turma bom. grande aqui já, de outros locais, de outras paragens. Mas fala, Cris. Eu gostei muito das suas respostas, né, com relação a esses temas que foram já abordados. Então, com relação só ao carnaval, vou fazer um parênteses, essa não é a minha pergunta ainda. Tá bom. Realmente, o senhor destacou, né, que a pessoa tem que ter convicção para poder participar desses eventos carnavalescos, né? Aí eu lembrei de um colega meu do trabalho que ele saiu para ir comprar pão na padaria no sábado de carnaval, chegou de volta em casa na quarta-feira de cinza. Ele disse para a esposa: vou na padaria. E voltou na quarta-feira de cinza. Quer dizer, por quê? Porque ele foi arrastado realmente para outros caminhos, né? Então, a esposa ficou esperando ele em casa, os filhos e tudo isso, e ele simplesmente foi embora. Voltou na quarta-feira de cinza. Mas, então, é isso, quer dizer, que a pessoa que está um pouco insegura, é melhor ficar em casa que fica mais resguardado, né? Isso aí. Pois é, mas a minha pergunta
é um outro assunto, é o assunto do medo, né? Então, eu queria que o senhor enfocasse como nós podemos enfrentar o medo, porque hoje em dia são vários medos, né, que a gente, no nosso dia a dia, enfrenta. Não é só o medo da violência que na televisão destaca, dos arrastões, etc., mas também medo de pegar a dengue, não é verdade? É um outro medo, né? Medo da solidão, medo da morte, quer dizer, e aí realmente a gente é uma coisa que nós individualmente enfrentamos, né? Medo do abandono, né? E vários medos, né? Da solidão, por exemplo, pessoas que não conseguem ficar sozinhas porque ficam com medo de. Então, tem necessidade de ligar a televisão, ligar o rádio, porque não podem ficar no silêncio, né? Medo do silêncio, da solidão, do abandono, né? Quer dizer, o medo tem tantas facetas, né? Queria que o senhor falasse sobre o medo. Obrigado, Cris. O senhor está no céu, pelo amor de Deus, tá, pessoal? Tá. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. O medo, como está lá no céu e inferno, ele anda de mão dada com o desconhecido. O que nós desconhecemos nos traz medo, né? Quanto maior o conhecimento nós temos sobre qualquer coisa, isso afasta ou extermina o medo, porque eu tenho controle sobre aquilo, eu sei como aquilo acontece. Como você falou bem, o medo tem várias facetas, né? E cada tipologia representada no medo tem uma motivação diferente. Então não dá para a gente falar, olha, vamos cuidar do medo assim, assado e cozido e aplicar aquilo em tudo, porque as motivações são diferentes. Então, por exemplo, o exemplo de ficar só, isso anda de mão dada com uma coisa chamada dependência. Nós criamos dependências uns para com os outros. Isso é um fator que a perspectiva de ficar sem aquela companhia é o motivo do medo. Muitas das vezes até do pavor, né? Pessoas entram em um estado de síndrome de pânico só na perspectiva de não ter aquela pessoa ao lado. Por quê? Se criou uma dependência. A gente costuma dizer na nossa casa o seguinte: todos nós queremos a felicidade, queremos ser felizes, né? É natural, é um desejo natural de todos nós. Só que eu não posso construir essa felicidade fora de mim, em qualquer aspecto, nem na pessoa, nem objeto, nem situações. Eu tenho que construir a felicidade dentro de mim. Eu tenho que ser uma pessoa feliz plenamente, sem que isso dependa de qualquer outro fator externo. Se eu fizer isto, aonde quer que eu esteja, eu serei feliz. Com quem quer que eu esteja, também serei feliz. As pessoas agregarão a minha felicidade, mas elas não serão motivos da minha felicidade. Compreende a diferença? Então, você falou da dengue. Olha, por que a dengue pode me trazer medo se eu não conheço o processo pelo qual ela possa me atingir? Se eu conheço o processo, eu vou preventivamente cuidar para que isso esteja mais distante de ocorrer. Então, isso vai nos dando segurança por onde passamos. E aí nós temos que olhar cada ponto para descobrirmos qual a motivação do medo que aquele ponto específico pode me proporcionar. No livro Céu e Inferno, a primeira pergunta é: por que tememos a morte? E ele diz lá: pelo desconhecido. Porque se nós tivéssemos a certeza, como a doutrina espírita nos dá, do que é a vida espiritual, nós não temeríamos a morte. Na verdade, não é o fenômeno da morte que nos traz medo, é o que nos espera após essa passagem. Porque nós sabemos que não somos cumpridores dos nossos compromissos. Então, eu sei que se eu não cumprir o meu compromisso, algo eu preciso, né, no mínimo, me explicar do lado de lá. Então, esse é o nosso grande medo, né? Então, na vida, cada situação desta, nós precisamos parar e refletir. Espera aí, por que eu tenho medo disto? Aí a gente vai em busca da origem do problema, né? Ah, se é dengue, opa, se eu sei me prevenir, bom, eu tenho aqui tudo em casa guardadinho, eu não tenho poça d'água,
eu não tenho sei o quê, eu tenho aqui um remédio que possa agir contra os Diferente. primeiros sintomas. Então, eu fico mais seguro diante daquilo que possa vir a acontecer, né? Então, e a questão da vida após a morte é a fé, né? A fé imovedora que vai nos dar essa segurança, né? E fazermos a nossa parte da melhor maneira possível. Agora eu Não sei dou. se eu respondi, se não, pode reperguntar. Responde sim, obrigada, Mauro. Respondeu. Eu pergunto, Pedro Paulo, você tem uma perguntinha? Abre o som aí, Nádia. Ô, Jurema, tem o André, tem a Márcia Rangel. Depois eu vou fazer a pergunta, não é melhor? Tá Por bom, favor. então eu vou pedir, vou falar com a Márcia. Márcia, quer fazer a sua perguntinha, Márcia? Não, eu fiz agora por Mauro, que eu gostei muito do que ele colocou no final daquela colocação, e eu estou aqui exatamente naquela frase até agora, Você está na né, fase porque a do gente trabalha com jovens, arrastamento, né? Deve evitar o arrastamento. muito rouca. E aí a gente conversa com jovens, nós estamos na Comerd no momento, né? Estamos aqui, volta e meia, desculpa, eu até saio da imagem, porque eu estou no quarto, entra alguma moça querendo, né, trocar de blusa, alguma coisa, aí eu tiro a imagem. E Ah, aí a gente está tá. sempre conversando com os jovens, né? Então, refletindo como é que a gente coloca isso para eles, né? Como é importante, né? É, Aí eu li, eu estou aqui exatamente. aproveitando o encontro com vocês. Beijo, Juju, saudade. Nada. Doutor André Luiz de Oliveira, tem a palavra. Cadê Boa você? noite a todos, tudo Boa bem noite. aí? Tudo Boa Boa bem? noite. noite. Bezerra, boa noite, Mauro. Boa noite. Estou atento aqui às suas respostas, muito bem colocadas. Eu queria levantar aqui duas perguntas. Você está tão. Por que você está escuro, André? Não É tem porque eu jeito. estou sem luz aqui, eu vou acender aqui, É deixa eu... mesmo? Acende Eu a tô luz aí. aqui, melhorou? Ah, pronto. Eu estou Pronto. até sem óculos também, mas aqui, a reencarnação ela é tida como uma lei biológica, já como uma lei biológica, principalmente em alguns setores da ciência, da filosofia e da religião, né? E nascer, morrer, renascer, progredir sempre, tal é a lei, como escreveu Kardec. Então, a primeira pergunta, já que nós estamos aí no pinga-fogo, né? Você acredita que a Bíblia fala em reencarnação? Onde encontramos essas afirmações? Pelo que você estudou, pelo que você... E sobre a ciência, há setores que já acreditam piamente que a reencarnação é uma lei biológica, é uma lei biológica. A gente sabe que é uma lei universal também, mas ela explicitamente é uma lei biológica. Nós nascemos, morremos e renascemos. E na ciência, que pé que está ou que estão os estudos dentro da ciência sobre o tema? Queria que você falasse para a gente aí. Questão, se existe realmente afirmações bíblicas de que a reencarnação é um fato e, atualmente, o que a ciência já nos revela sobre o assunto. Obrigado, André. Bom, os dois fatos bíblicos, né, que eu julgo peremptórios que apontam para a reencarnação é a transfiguração de Jesus, quando ele ali Correto. encadeia as reencarnações de Elias, né? E a outra é a conversa dele com Nicodemos, quando ele fala, né, que para chegar ao reino de Deus é necessário nascer de novo. E aí Nicodemos não entende, fala, mas Senhor, como eu posso, velho, voltar ao ventre da minha mãe? E Jesus fala, você é doutor da lei aqui e não sabe isso? Né? Então, como Jesus não poderia, né, falar com todas as letras
àquela época, ele trouxe esses dois fatos emblemáticos, né? Que, na minha percepção, né, ela não deixa dúvida com relação à questão da reencarnação. E a gente sabe também que o termo ressurreição, ele surgiu depois de um concílio, né, que alterou isso em função do pedido de uma rainha, que a empregada, a serva, né, falou com ela, né, que ela era muito má com ela. E ela falou: o meu consolo é que você voltará, né, e voltará escrava como eu, né, para pagar as suas maldades. E ela dizia: eu posso até voltar, mas nunca como escrava. Voltarei como rainha. E aí, naquela época, a gente sabe, né, que o reinado tinha uma influência muito grande na religião, e ela, então, conseguiu, junto ao papado, numa reunião do concílio, eu não sei agora de cabeça qual foi o concílio, que alterou o termo, né, reencarnação para ressurreição, e dali para cá veio ressurreição na Bíblia, né? Mas aí a gente sabe também que a Bíblia não é uma obra genuinamente íntegra. Ela sofreu várias mutações ao longo do tempo, não só por questões políticas, mas também por complemento de texto. Porque como aquilo era escrito em papiros, muitos papiros que foram selecionados, né, para a construção da obra, eles foram recebidos já com uma parcela destruída pelo tempo. E aí aquele que pegou para construir a obra complementou o texto, segundo interesses da época. Então, em relação à Bíblia, até onde eu sei, né, seriam esses dois eventos que descrevem de forma clara, transparente, a colocação do próprio Cristo em relação à reencarnação. Com relação à ciência, a gente está caminhando para a consolidação do mundo de regeneração, né? Então, muitas pessoas, indivíduos espíritas estão se integrando às fronteiras científicas. Então, eles já levam esse conceito para dentro da ciência, como pesquisadores na área, principalmente da psicologia, da psiquiatria, que hoje é o grande viés por onde estão se abrindo para as questões espirituais, né? A consciência de fatos vividos que não foram retratados nesta existência, mas que trazem efeitos dessa existência. Então, a psicologia e a psiquiatria, que visam mais o ser, né, estão, de fato, entendendo que há uma personalidade que já vem preenchida de conhecimentos, preenchida de vivências, que não foram adquiridas nesta existência e que de algum lugar veio. Ela vai caminhar com certeza, como Kardec diz, né? A ciência vai provar a vida espiritual. E nós estamos caminhando nesse sentido. Como não damos saltos, a gente está em passos consistentes, mas passo a passo, nesse caminho. Muito bom, Mauro. Eu entendo também que o grande elo aí do conhecimento da reencarnação vai partir no estudo sobre o modelo organizador biológico, que é o nosso MOB, que é o perispírito, na referência de Kardec. O modelo organizador biológico é a nossa matriz, né? Onde ali nós temos os sistemas, os órgãos, as células, tudo na constituição fluídica, né? Espiritual. E o nosso corpo físico, evidentemente, é o reflexo de toda essa matriz. Então, eu entendo que a ciência ela vai chegar à questão da evolução quando ela entender melhor, cientificamente, o modelo organizador biológico. A gente vai... É isso? com certeza, né? A gente vai caminhar para esse objetivo, né? Eu fico lembrando, por exemplo, dos encontros
da Sheila, né, quando Sheila atendia, né, diretamente, na época do Peixotinho, né, com as materializações, depois o caso dela própria com o Divaldo, onde ela materializava ali aparelhos para tratar, né, as pessoas que lá estavam. Então, se aquilo ali é possível, né, no nível espiritual, com certeza isso vai chegar em algum momento ao nosso estágio material, né? Muito mais apropriado de época a época, mas isso vai chegando naturalmente, né? Então, a gente já está vendo aí, por exemplo, o mapeamento genético. O que diz lá no mundo de regeneração? As doenças físicas serão muito menores e as doenças morais muito maiores. Então, vejam como a gente vai em gradação, né? Degrauzinho por degrauzinho. Então, se Isso. chegou ao mapeamento genético, se chegou, está ainda em estudo profundo dentro desse mapeamento para localização prévia de determinadas doenças físicas e que poderão ser debeladas lá no início. Então, isso está corroborando para as informações que os espíritos nos dão para quando o mundo de regeneração estiver estabelecido. A gente está vendo aí as grandes problemáticas de ordem psicológica explodindo, né, no mundo todo. Também é um sinal, né, dessa necessidade que nós estamos aí compreendendo, nos aprofundando, para também atendermos lá na frente. E aí o compromisso que os espíritos nos chamam também a atenção para as casas espíritas, porque nós seremos centros socorristas, né? A formação do atendimento fraterno, o trabalho da fluidoterapia, porque serão recursos necessários e utilizados para esses tratamentos. Perfeito, Mauro, concordo. Gênero, número e grau. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Palavra, Jurema. Oi, Pedro Paulo. Pedro Paulo, pode fazer sua pergunta? Ô, Mauro, Oi. eu tenho duas perguntas relacionadas a Jesus. Tá? Foi feita uma profecia, não sei se Isaías, 53, não sei qual é o versículo, se não me engano, que nasceria um cordeiro, ele seria levado ao matadouro, seria crucificado, né, etc, etc. Relacionando à vinda de Jesus aqui na Terra. Tá? Isso aconteceu, ele foi crucificado através de uma traição. A primeira pergunta é o seguinte: Judas, dentro da doutrina espírita, reencarnou com essa, entre aspas, missão de trair Jesus? E a outra pergunta é sobre o pai de Jesus, que é muito pouco comentado no Velho Testamento e no Novo Testamento. Poucas citações do pai de Jesus. Nós temos conhecimento de uma mensagem de Emmanuel, quem quiser procurar no Google, depois pode procurar, belíssima, de Emmanuel, que chama José da Galileia. Essas são as perguntas, Mauro. Entendeu? Se não entendeu, eu faço novamente. Eu não entendi a segunda. Qual é a pergunta? O que a doutrina espírita, o que nós temos da doutrina espírita, na doutrina espírita, sobre esse personagem que representou o pai de Jesus, José da Galileia? Tá, entendi. Bom, então vamos à primeira, né? Eu não posso conceber, né, que uma pessoa que esteve próxima a Jesus e Jesus escolheu a dedo cada um daqueles apóstolos e cada um teve uma missão, né, importante, que ele fosse objeto de traição. Eu não vejo como traição, tanto que Jesus, se fosse uma traição, quantas e quantas vezes Jesus escapou de situações tão difíceis ou piores, né, antecipadamente. Então, por que aquela derradeira ele não poderia escapar? Porque ele tinha que cumprir as escrituras.
Jesus veio para cumprir as Escrituras. Ele fala isso abertamente quando do episódio do cego de nascença. Né? O cego de nascença, o que dizem para Jesus? Senhor, quem pecou? Os pais ou ele pecou para ter esse pecado, né? Que eles chamam lá no texto, né? E Jesus diz, nem os pais, nem ele. Ele escolheu, ele aceitou vir com essa prova para que o Filho do Homem desse seu testemunho. Então, muitos personagens contemporâneos de Jesus, que participaram abertamente, vieram para ajudar a essa comprovação de que Jesus era o Messias, né, esperado. O Pedro, a mesma coisa. O que Jesus falou para Pedro? Pedro, tu vai me negar 3 vezes, cara. Fica tranquilo aí, né? Não acha que você está forte e seguro, não, porque você vai me negar 3 vezes. Então, Jesus estava sempre muito à frente daquilo que ia acontecer com ele, mas nunca fugia nenhuma das provas. Tanto que muitos salmos que Jesus repetia, tanto no momento da cruz, por quê? Porque lá atrás, né, os profetas lá atrás, diziam como reconhecer o Messias. Então, Jesus veio dando comprovações, né, de que ele era o Messias. A questão do Judas queria que Jesus fosse ouvido no Sinédrio, porque as propostas de Jesus eram tão maravilhosas, eram tão complementavam o anseio daquela época, né? Então eles queriam, bom, se ele for ouvido no Sinédrio, o Sinédrio com certeza vai mudar a sua posição em vários aspectos. Porque Jesus, por exemplo, curava no sábado, era proibido. Por lei, né, lei mosaica, era proibido. E aí Jesus dizia, mas vem cá, por que se uma cabra sua fugir no sábado, você não vai lá buscar? Por que eu não posso tirar a dor de alguém no sábado? Então ele botava em xeque algumas questões que à época já eram coisas que eram conflituosas. Então, o que Judas pretendia? Não era entregar Jesus, né, para ser crucificado, mas que Jesus fosse ouvido no Sinédrio. Tanto é verdade que Jesus diz para ele, ó, vá, faz o que tens de fazer. Então, de novo, Jesus sabia o que ia acontecer. Jesus não ia fugir da crucificação, porque estava também escrito que o Filho do Homem, como você mesmo disse, né, o Cordeiro de Deus, seria emulado e crucificado. Então, era mais uma prova de que Jesus era, sim, o Filho do Homem e que se cumpriu todas as Escrituras. Então, eu, particularmente, não vejo a atitude de Judas como uma traição, e sim mais um episódio duro, difícil, né? Eu acho que, de todos eles, foi a ação mais difícil, né, de ter sido tomada, mas não com a intenção de traição com Jesus, né? Tanto é assim que também dizem os espíritos, não sei se foi Humberto de Campos que traz essa crônica, de que Jesus vai lá resgatar o Judas, né? Ele vai lá resgatar. Então, veja que Judas estava numa situação difícil pelo remorso, que, na verdade, quem foi traído foi Judas, né? Porque ele achava que eles iriam ouvir Jesus. Quem o traiu foi o Sinédrio, que, na verdade, queria calar Jesus. Então, foi esse foi o enredo, né, que aconteceu e que causou tudo isso. Depois, com a história, com o tempo, de novo, a distorção da história, colocou Judas aí como um traidor, e até hoje, em muitos lugares, ele é flagelado, né, sobre essa mancha que ficou em sua trajetória. A segunda... Ô, Mauro, um instante antes de mudar para a segunda pergunta, já que a gente faz essa reflexão, assim, não cabe a nós também desconstruirmos essa imagem de Judas, o traidor,
porque Jesus, em hipótese nenhuma, foi traído, porque ele já sabia o que ia acontecer, como você bem falou. E traição pressupõe que a gente não sabe o que vai acontecer e a gente é pego ali de super. Pô, mas você me apunhalou pelas costas, você me traiu. Então, se Jesus já sabia o que ia acontecer, e como você disse, né, diz para Judas, vá lá e faz o que você tem que fazer. Então, né, será que não cabe a nós, dentro das oportunidades que a gente tem de reflexões, desconstruir essa imagem de Judas, o traidor? Porque 2000 anos depois já é tempo suficiente para a gente tirar Judas desse lugar, né? Assim, desse Com lugar de certeza. traidor. Com certeza, E porque, veja, você imagina na espiritualidade alguém dizer assim, ó, no teu planejamento espiritual está previsto você trair Jesus? Isso Isso mesmo. não cabe em lugar nenhum, né? Isso Nenhuma mesmo. encarnação ela É, pode ter como planejamento é, uma ação que venha te prejudicar, de jeito é. nenhum, né? Então, esse é é, mais um conceito doutrinário que nos ajuda a dissipar essa ideia da traição, né? eu sempre que eu posso, quando eu converso a respeito, eu falo, gente, Jesus não foi traído. Sempre que eu posso, eu defendo o meu ponto de vista. E eu penso assim, pô, mas será que Judas não foi escolhido para esse papel? Será porque assim, não era qualquer um que talvez tivesse a disposição que o Judas teve para fazer o papel do bandido. Então, será que ele também não foi, né, assim, escolhido? Ó, você vai ficar com essa parte podre aqui da história, porque as escrituras precisam ser cumpridas, né? Então, o papel dele também não foi fácil de passar para a posteridade como traidor de Jesus, né? Então, Olha, era essa a isso é tão parte. certo, isso é tão certo, que Jesus, quando conversa com Pedro, lembra? Que ele pergunta, Pedro, quem dizes que eu sou? Né? Quem você acha que eu sou? Aí Pedro vai lá e traz aquela descrição, né? Tu és o Filho de Deus. Sim. Bendito és Pedro, né? Porque não foi a carne que revelaste, não sei o que, como Uhum. uma inspiração. E logo em seguida, né, quando Jesus diz que vai para Jerusalém, né, para a questão das flagelações, e que Pedro diz, não, nós não vamos permitir, ele diz, afasta-te de mim, Satanás, não foi? Foi. Porque aí já foi Pedro, com a sua própria dificuldade, né, colocando mais dificuldades ainda naquilo que Jesus já sabia que ia vivenciar. Ele poderia simplesmente, não vou para Jerusalém não, claro, o negócio não vai estar bom, vamos para outro canto. Como foi feito em Belém, não foi? Então veja que as coisas estão todas programadas. E Jesus, como espírito puro, né, não tem, como a Cristina nos falou lá, ele não tinha dúvida, ele não tinha medo, né, porque ele já vivia a vida espiritual integralmente. Ele veio para nos deixar exemplos. E mesmo em toda a crucificação, ele nos deixou exemplos, né, para que a gente possa vencer a carne, vencer as tribulações da vida, projetando para a vida espiritual que é perene, né? Então, é dessa maneira que eu vejo, Pedro. Não sei se eu respondi. Com Não, Mauro, relação a. não, peraí, só eu reforço, eu fiz essa pergunta sabendo mais ou menos o que você responder, mas ele, na última ceia, ele falou que um dos 12 ia o trair e seria aquele que ele cortasse o pão. Acho que foi uma coisa assim, mais ou menos. Então, É, realmente, ele tinha conhecimento. E a última vez ele se deixou entregar, porque várias vezes tentaram prender Jesus, várias vezes. E ele desaparecia, escapulia, etc. Entendeu? exato. Concordo realmente. Mas você falou do Humberto Campos, que logo que ele expirou na cruz, ele, em espírito, procurou Judas, né? E também, através do Humberto Campos, irmão X, a nossa querida Maria de Nazaré também, logo que desencarnou, também procurou aquele que, entre aspas, traiu Jesus, que foi Judas, na região onde ele Exatamente. estava, né? Exatamente. E aí, voltamos à história das Escrituras, né?
Será que o termo que lá está dito de fato é traição? É. A língua de Jesus era muito pobre. Uma palavra dizia várias coisas, vários significados. Quem construiu, né, a Bíblia deu o tom que quis. E as traduções de lá para cá vieram também deixando uma coloração cada vez diferente em cada tradução. Então, eu não vejo, de novo, reforma, é a minha visão, que eu respeito qualquer outra que seja diversa dessa, mas diante dessa amplitude de visão de Jesus, né, e como poderia Jesus dizer que esse aqui vai me trair, como se aquilo fosse uma destinação reencarnatória? Isso não combina, né? Isso não combina com a misericórdia divina, muito menos com aquilo que a própria doutrina, né, consoladora nos fala sobre o que vem a ser a programação reencarnatória, né, de cada um de nós. Com relação a José, eu também não tenho nenhum conhecimento doutrinário a respeito da trajetória desse companheiro, né? Eu não posso tecer outros comentários porque eu não sei, de fato, doutrinariamente, nas obras da codificação, não tem menção sobre isso, sobre ele, não tem uma biografia, não tem o pós-Jesus, né? Nem o corrente da vida de Jesus não se fala da presença, né, de José. Ele foi importante, sim, porque garantiu, naquele momento, né, a segurança, a estabilidade, né, para que Jesus pudesse estar entre nós. Nos deixou o exemplo da dúvida, né, que a Cristina nos fala aqui, dos sonhos que José teve, né, esclarecedores, orientadores, e até aí que a gente sabe a respeito da trajetória desse irmão. Essa eu vou ficar devendo, tá bom, Pedro? Não, mas Ah, deixa eu só falar, Cristina, um minutinho, senão eu pergunto. Desculpa mesmo. Mauro, eu vou passar para a Jurema essa página que chama justamente José da Galiléia, e você disse mais ou menos igual o Emmanuel. Ele teve um período em que ele protegeu Maria e José, ele foi uma peça muito importante os primeiros dias de Jesus, entendeu? E Emmanuel exalta essa figura. E ele não quis privilégio, ele sempre viveu no anonimato, que ele poderia. Eu sou o pai do Salvador do mundo. Olha, eu diria isso. O meu filho é o Salvador do mundo. Vocês falam dele toda hora. Olha, eu sou o pai e ele não apareceu. Mais ou menos assim. Eu vou passar para vocês e para todos os companheiros aí, que vale a pena a gente ler essa página, entendeu, do Emmanuel, que exalta essa figura. Mas tudo que eu perguntei eu já estava mais ou menos, que realmente na literatura, eu procurei uma vez nas edições paulinas, tem pouca coisa também, tá entendendo, sobre essa figura magistral, que é o nosso querido José da Galileia. Agora, Maria, a gente tem muito, né? mas, Pedro, Obrigado, Pedro. Fala. meus amigos, quem quiser saber sobre a família terrena de Jesus, o Espírito Ramatiz escreveu um livro, Sublime Peregrino, onde ele Sim. acessou as informações nos registros Ótimo. acásicos do universo. Então, nesse livro, ele fala um pouco mais sobre essa família terrena. É porque algumas pessoas da doutrina, às vezes, não gostam de ler livros fora da codificação, né? Tem gente que aceita o Ramatiz, tem gente que não aceita, mas se alguém tiver alguma curiosidade, fica a dica, né? Sublime Peregrino narra a história da parentela humana de Jesus. Muito Cristina, obrigado. Obrigado, Mauro. Muito obrigado, Mauro. Eu que agradeço. Cristina, Eu concordo totalmente com as opiniões do Mauro e só queria acrescentar que, com relação às menções sobre reencarnação na Bíblia, no Evangelho de Mateus, em que, falando sobre João Batista, Jesus fala: ele é o Elias que há de vir, e não o reconheceram. Quer dizer, Jesus comprova a reencarnação através dessa fala. Quer dizer que João Batista era o Elias,
só que ele não foi reconhecido. Isso aí Jesus coloca, né? Então, esse é uma prova da reencarnação que consta na Bíblia, né? Só esse pequeno detalhe. O resto, concordei totalmente. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Então, eu vou fazer a minha, para a gente finalizar, que nós já passamos mais ou menos do nosso tempo, Mal. Mas eu vou fazer a minha, que eu não fiz. Tá bom. Eu vou falar daqui a 2 dias, lá no CERJ, sobre a importância do Evangelho no lar. Então, eu queria que você falasse um pouco nesses momentos que a gente vive, de transição, de dificuldades, num país que tem tantas dificuldades, como é importante. Os espíritos dizem, existe um procedimento que vocês precisam ter, que é Jesus no lar de vocês, é fundamental. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Obrigado, Jurema. Bom, nós sabemos que nós precisamos, e somos agentes disso, né? Fazer com que a luz brilhe. Em todo momento, não só nesse instante do Evangelho no lar, mas onde quer que nós estejamos, sejamos essa lâmpada, né, a luzir a luz de Jesus. Então, o Evangelho no lar, ele é um instrumento de higienização do nosso pensamento, né, da ambiência onde ele é trabalhado, das pessoas que estão à volta. Então, ele vai permitindo que essa construção desta luz perene se estabeleça onde quer que ele se instale, né? E a gente sabe também que aonde a luz acende, outros pirilampos espirituais vão em direção a ela, né? E esses pirilampos, entre aspas, claro, né, são os nossos irmãos espirituais, onde cada ponto desse acaba se tornando um pronto-socorro, uma escola de instrução, né, um ambiente de pacificação. Então, se todos nós abraçássemos a causa, né, do Cristo, de fato, nós teríamos, não só em cada lar, mas em cada pensamento, o propósito da irradiação dessa mensagem luminosa. E isso tem que começar de alguma maneira. Nós estamos exercitando virtudes, né? Nós não somos virtuosos ainda. Então, o Evangelho no lar, ele é um laboratório de exercício, né? Onde nós vamos ali, naqueles instantes, buscar a conexão com o plano mais alto, oferecer a esse plano mais alto as condições para o auxílio de todos aqueles que estão ali imersos naquela psicosfera salutar. Então, o culto do Evangelho no lar deve ser, sim, estimulado, trabalhado com compromisso, porque ali estamos abrindo portas para, somando a tantas outras, criar um ambiente de claridade, de iluminação de consciências e também de almas, né? Que muitas das vezes estão aí aturdidas e encontram aconchego em ambientes como esse. E aí eu estendo ainda mais, Jurema, no nosso trabalho também. Como é importante, né, no nosso trabalho, silenciosamente, né, no momento antes de começarmos o nosso trabalho, né, vibrarmos por aquele ambiente em que estamos, pelas pessoas que estão trabalhando conosco, né, onde nós estamos levando a mensagem, a vibração, né, dos bons espíritos, porque isso vai fazer com que o benefício aconteça. Nós, às vezes, nem entendemos como isso acontece, mas nós estamos ali agindo como trabalhadores da última hora a favorecer a impregnação da mensagem de Jesus em todos aqueles que lá estão. Hoje Está fechado. está Muito bom. mudo. Ok, então nós já estamos chegando, já passamos. Mas, Jurema, e o complemento da pergunta, Jurema? Tá bom, obrigada. Não, é porque é porque ele respondeu, eu não precisei fazer a pergunta para ele, Ana Lúcia, se você notou. É o seguinte, que eu li em alguns, e eu ouvi algumas considerações espíritas,
dizendo que a gente não deveria, no Evangelho no Lar, na nossa casa, orar para pessoas que não fossem do ciclo da família ou que estivessem passando por situações muito difíceis, porque poderíamos atrair para o nosso lar aquelas situações difíceis. Eu achei sinceramente, achei um pouco insólito isso. Isso me incomodou. Por isso que a Ana Lúcia falou, faz a pergunta. Mas Então, deixa eu complementar. me respondeu. Você me respondeu. Então, deixa eu complementar, porque é importante esse complemento. Olha só. Quando um pensamento elevado e benéfico pode prejudicar alguém? Jamais. Se fosse assim, Dona Ivone Pereira, que lia os obituários e orava por aquelas pessoas dos obituários, e quando ela desencarnou, todas aquelas pessoas eram extremamente gratas a ela por todo aquele benefício. Então, nós temos, às vezes, umas construções que não está baseado em absolutamente nada da doutrina, né? E levamos as pessoas incautas a esse tipo de preconceito. O bem é sempre o bem. O bem é sempre o bem. Nós atraímos essas pessoas para nosso lar, né, com os nossos pensamentos diários, com o nosso dia a dia. É aí que nós atraímos. Se eles forem atraídos por uma prece em seu benefício, esse é um sinal bom. Porque aquele envolvimento salutar, aquele refrescor espiritual, alcançou aquele irmão espiritual. É como então, você nós temos falou. que rever aí alguns conceitos que, às vezes, são meio tortos. Não, como você falou, às vezes você está ali orando, acontece muito de eu orar por pessoas que estão passando situações difíceis, mas eu também oro pensando assim, que quem chegar na minha casa saia daqui melhor do que entrou. Sempre falo isso, não é? Então, eu não posso pensar que eu vou selecionar as minhas preces daquelas pessoas que eu sei que estão precisando. Como é que eu vou fazer isso? Não Como se pudéssemos fazer isso. Naquele momento que eu sei que a espiritualidade está toda ali e que Jesus falou, né? Onde eu estiver, né? Eu vou estar nessa casa de oração, vou estar junto com vocês. Então, mas eu ouvi várias pessoas falarem isso. E eram espíritas, até na internet. E hoje eu comentei com a Ana Lúcia, por isso que ela falou, jurei uma pergunta, mas você respondeu. Porque às vezes a gente ora e aquela problemática da pessoa é levada ali para a nossa casa mesmo, onde ela pode ser conduzida, né? Ser orientada. É isso mesmo. Jurema, dá tempo de eu comentar aí sobre o horóscopo dos suicidas? Muitos companheiros também não oram em seus lares para os suicidas. E o Divaldo tem uma história que ele pegou no jornal sobre um jovem de 18 anos que foi ao suicídio e orou por ele um bom período. Aí, numa ocasião, o Divaldo ficou bem desanimado de uma situação que ele estava passando e apareceu esse espírito, chamou a atenção do Divaldo. Entendeu? Está dando muita interferência no som. Todos nós... Espera aí, só um minutinho. Tem alguma coisa que você tem que desligar? Só um minuto. A Ana Lúcia está... Vai. Melhorou? Melhorou? Bom, vou resumir. A gente conhece companheiros que não oram para o suicida nos seus lares, tá? E o caso do Divaldo, que orou por um espírito de suicida, entendeu? Mais ou menos 6 meses, e esqueceu. Quando uma ocasião que ele ficou bem desanimado, problemas, perseguição, e ele quis baixar o ânimo dele, esse espírito apareceu e chamou a atenção dele. Se você fica desanimado, o que será de nós? E aí se apresentou, se identificou, dizendo que ele era aquele jovem que tinha ido ao suicídio e que ele tinha orado muito por ele, que ele vinha agradecer. Estou resumindo mais ou menos a história, não sei se vocês entenderam.
Mas o principal é realmente orar, se devemos orar pelo suicida nos nossos cultos do Evangelho. Essa pergunta. Eu acho que a gente deve orar sempre. Já fiz. Sim, gente, olha só. Todo indivíduo é merecedor desse trabalho. Jesus falou, eu vim para os doentes. Né? Então, se nós não vibrarmos por esses irmãos, fica ainda mais penoso a sua trajetória. Então, nós devemos orar sim, claro que sim. Né? Temos que fazer o bem onde quer que estejamos, e sem olhar a quem. Essa é a mensagem. Se nós ficarmos escolhendo a quem vamos orar, então nós não estamos aprendendo nada, né? É isso mesmo. Tá bom. Bom, pessoal, eu acho que nós estamos já no final, né, da nossa... Foi ótimo, acho que a gente ia ficar aqui, virava a noite, tá? Ia virar a noite. Mas foi muito bom. Essa sua estreia, nota 1000, tá? Nota 10, como diz assim, 10, nota 10. Vocês Jurema, gostou no nada? chat, Jurema, no chat estão falando, escrevendo sobre alguns tópicos. Esse que está no Galaxy S20 falou sobre Humberto de Campos, né? E também falou, o André falou sobre... Vê o chat. Era bom você dar uma lida no chat enquanto a gente está aqui, quer ver? É porque eu estou no celular e eu estou muito bolada nesse celular. Aqui o chat, ó. O chat diz o seguinte. Tá, vê para mim aí. Humberto de Campos, em Boa Nova, nos esclarece profundamente sobre Judas. E Judas foi o sábio orientador do rei Davi, já era muito culto, teve várias encarnações, culminando como Joana d'Arc, a heroína na Guerra de 100 Anos. É muito bom esses esclarecimentos de a gente ler. Foi o André Luiz. Foi o André e foi Nádia, a gente tem que lembrar que Judas, falamos muito em Judas hoje, ele realmente já era um espírito culto, intelectualizado, ele foi um orientador, tipo assim, um sábio conselheiro do rei Davi há 1000 anos antes do Cristo. Né? Ele ficou descontente com Davi e acabou apoiando a revolta do seu filho, o Absalão, que ambicionava o trono preterido por Salomão, que foi o filho mais novo do rei Davi. Então, ele apoiou o filho morreu, e o Aitofel, que era o Judas, temendo as consequências de sua traição, suicidou-se. Então, ele, além de intelectualizado, ele era um espírito já de suicida. Tá? Então, ele veio junto com Cristo, como os 12, né? Mas Jesus já conhecia toda a sua trajetória reencarnatória. Que coisa interessante. Né? E depois ele reencarna uma das últimas encarnações. Ele vem como Joana d'Arc, grande heroína, né? Da Guerra dos 100 Anos. Pessoal, então, obrigado aí por toda essa participação, foi muito dinâmico, realmente, esse pinga-fogo, nós gostamos muito, adoramos. Eu vou pedir, então... Muito bom essa técnica, eu gostei também, viu, Jurema? Toda essa metodologia, essa técnica... É a primeira vez que eu vejo, né? Muito bom. Em ambiente espírita, pinga-fogo. Então, vamos ver quem é que se oferece também, né, Mauro? Você... Não, eu gosto de pinga-fogo. Vamos ver quem é que se oferece para responder as perguntas também. Bom, pessoal, vou pedir, então, a Cristina para fazer a nossa prece final, né? Querendo convidar vocês também para segunda-feira, nesse mesmo horário, estar aqui com a gente na semana que vem. Tá bom? Cristina, nossa prece final.
Vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, rogando a sua proteção nesse período de carnaval, em que tantos estão, né, nas ruas do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, em todo o nosso Brasil, tantas pessoas, né, envolvidas em tantos festejos, que eles sejam amparados e protegidos pelas falanges amigas, né, da espiritualidade, sejam amparados, protegidos, cuidados, né, para que possam retornar aos seus lares de forma saudável, equilibrada. Rogamos por todos que estão nesses momentos de comemoração, mas também rogamos por aqueles que estão nos países em guerra. Então, elevamos o nosso pensamento ao nosso Criador, rogando pela paz no mundo, para que possa haver paz entre os homens, que os governantes despertem para a necessidade da harmonia, da fraternidade, da compaixão. Abençoa-nos a todos, Senhor, graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Obrigado mais uma vez, Mauro. Até o próximo encontro. Pessoal, Até. bom Um beijo, final de pessoal. carnaval. Muito obrigado. Aí. Beijo para todos. Obrigada. Obrigada, hein? Tchau. Tchau, Ana. Tchau, Tchau, gente. tchau, Fiquem com Deus. Cristina. Tchau, Boa noite para Luciano. todos. Muita Boa paz, Boa noite, noite. André. Obrigado, saúde, André, tranquilidade Ângela, e Márcia. harmonia. Obrigado, Márcia. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau. Tchau.